Para começar e contextualizar esse tema que vamos abordar, vou deixar uma reportagem do Fantástico, O Show da Vida, exibida em 18 de março de 1979, que apresenta a poetisa e escritora Hilda Hilst e suas experiências com gravações de vozes de desencarnados, exatamente como foi mostrado na época. Vozes de mortos, vozes do além. Quando se fala nisso, a primeira ideia é de terror, de medo, de ameaças. Mas com esta mulher não é assim, porque ela não é uma dessas feiticeiras que aparecem por aí, ou um produto da desinformação, da ignorância. Pelo contrário, é uma escritora respeitada por críticos e intelectuais. Uma mulher sem qualquer ligação com religiões, com misticismo. Uma mulher conhecida pela seriedade, pela inteligência. Ela é Hilda Hilst, que surpreendeu todo mundo há algum tempo ao afirmar pura e simplesmente que estava gravando vozes misteriosas, vozes de mortos. Para conseguir isso, Hilda repete a experiência de um sueco, Fredrik Jürgensen. Ela coloca num gravador ao mesmo tempo um microfone e um aparelho de rádio ligado no espaço entre duas estações e fica gravando. Gravando vozes que só podem ser identificadas com muita paciência e que nem todo mundo consegue ouvir. Para mim, logo no começo, apareceram vozes assim, entravam de repente numa fita, numa música e diziam só Hilda. E depois de 4 anos de trabalho, eu recebi uma voz que dizia: vamos estabelecer no mundo rede de telefonia. E de modo que eu não me importo se as vozes são banais ou não. Muitos pesquisadores se chateiam com esse aspecto. Você já teve algum contato com um cientista para estudar junto com você esse problema, essas vozes? Bom, eu tenho alguns amigos cientistas que são pessoas ótimas e, naturalmente, a gente também dá muita risada porque esse fenômeno é um fenômeno praticamente inexplicável em termos de ciência. Então, eu conversando com eles e tudo, eles acreditam no fenômeno, porque eles sabem que eu não ia fazer uma fraude do fenômeno, né? Mas as pessoas, os cientistas amigos meus que eu conheço, que são pessoas extraordinárias, como o professor César Latz, o professor Mário Schemberg, eles acham o fenômeno bastante interessante, mas naturalmente cada um tem o próprio trabalho para fazer. Você acha que as pessoas devem acreditar nessas gravações? Eu não acho se devem ou não, eu acho que é um problema delas, porque eu, por exemplo, não pertenço a nenhuma seita, não é? E faço a gravação completamente, vamos dizer, dissociada de religiosidade, né? Então eu converso normalmente, aliás, se você começar a colocar posturas e rituais, as vozes disseram para o Jürgensen que não gostam desse tipo de contato com certa ritualística, essa coisa toda. Então agora, meus irmãos, não há nada disso. Você conversa normalmente, as vozes aparecem sim ou não. Não há nenhuma religiosidade junto com esse fenômeno. Ouça agora uma das primeiras vozes que Hilda conseguiu gravar. Era mais ou menos 11 horas da noite, estavam tocando uma música e, de repente, aparece o meu nome nessa fita. A cantora, em vez de dizer o que ela teria eventualmente que dizer, ela diz Hilda, mas mais sussurrado, tu es près de moi. Que isso quer dizer, em francês, você está perto de mim. Então eu vou tentar ver se vocês conseguem ouvir. Preste atenção. A voz que diz Hilda é logo no início. É logo no início da gravação. Ouça bem. Uma experiência impressionante. Hilda acredita que conseguiu gravar a voz da própria mãe. Uma noite eu pedi a um sobrinho meu, que era o neto predileto da minha mãe, já falecida, que conversasse com ela como se ela estivesse viva. Aí houve um diálogo, quer dizer, houve um monólogo dele, muito extenso. Eu disse, bom, não tá acontecendo nada, então termina. Na hora de terminar, ele diz o seguinte: eu espero que a senhora esteja feliz. E nesse momento aparece o sim, que eu reconheci definitivamente como o sim da minha mãe. Um pouco comovida, mas é absolutamente ela. E ele continua e continue zelando por nós. Então, depois da palavra feliz,
aparece a voz da minha mãe? Sim. Eu acho essa palavra muito importante. As palavras que aparecem no gravador simples, quer dizer, só com o microfone, são importantíssimas, porque só havia nós dois, estávamos na sala, e essa voz é uma terceira voz que não é identificada nem com a minha voz, nem com a dele. Então eu vou tentar mostrar para vocês. Logo que o sobrinho de Hilda diz feliz, a voz que Hilda acredita ser da mãe dela diz sim. Vamos voltar. Péssimo exemplo. Tudo bem que a senhora esteja feliz e continue olhando por nós. É um sim meio sussurrado, depois que o sobrinho diz a palavra feliz. Tudo bem que a senhora esteja feliz e continue olhando por nós. Agora é uma voz bem difícil de se ouvir. É uma voz que diz querido no meio da frase dita por uma amiga de Hilda. Uma prova de que estivemos aqui. Uma prova de que estiveram aqui junto. Presente. Uma prova de que estiveram aqui junto. Presente. Prova de que estiveram aqui junto. Você é uma escritora famosa, não tem medo assim que as pessoas pensem que você está ficando louca, essas coisas? Não, não tenho medo, porque se eu estiver louca, eu estou muito bem acompanhada. Porque o Instituto Max Planck em Munique faz a experiência, a Universidade de Dublin, o professor Hans Bender da Universidade de Friburgo. E depois eu acho que todos os inovadores são comentados assim, no início, como pessoas um pouco estranhas, não é? E que se todo mundo tivesse medo de fazer inovações, quer dizer, se tivesse medo de serem chamados de loucos, ninguém faria mais inovações. Eu acredito que várias pessoas que modificaram até, às vezes, uma vírgula num texto foram chamados de loucos. Isso eu não me incomoda, não. Acho que é uma boa companhia. Muitos vão ter várias interpretações sobre esse caso, mas a verdade é que, quando falamos de alguém com a trajetória e a seriedade de Hilda Hilst, fica difícil imaginar que tudo aquilo fosse pura invenção. Ainda assim, cada pessoa sente esse tipo de relato de um jeito diferente, e talvez seja exatamente isso que torna o assunto tão inquietante. Eu, pessoalmente, fico com a impressão de que pode sim haver algo real ali, algo que escapa da nossa compreensão, mas deixo para cada um tirar sua própria conclusão enquanto relembra essa matéria histórica. E reforço, esse caso serviu apenas como a introdução perfeita para o que ainda está por vir. Durante uma reportagem exibida na TV aberta mexicana, enquanto o telejornal noticiava a morte de um ladrão de carros, vozes estranhas e aterrorizantes foram captadas ao vivo, deixando todo mundo sem reação. O meliante se chamava Roberto e atuava roubando, desmanchando e vendendo peças de automóveis. Ele tentou fazer uma nova vítima, mas dessa vez tudo deu errado, porque o motorista também estava armado e acabou revidando a injusta agressão. Roberto levou a pior e faleceu ali mesmo, no local. Só que o ponto mais assustador não foi o desfecho do crime, e sim o momento em que os repórteres explicavam o ocorrido, quando essas vozes inexplicáveis surgiram no áudio da transmissão. Un sujeto identificado como Roberto, alias El Piojo o El Negro, fue asesinado en la 46 Poniente de Puebla capital. De manera extraoficial se sabe que era uno de los principales operadores de robo y venta de autopartes. Uma testemunha falava ao vivo durante a reportagem, e a distorção usada em sua voz era apenas o efeito aplicado pela emissora para que ninguém conseguisse identificá-lo, exatamente como foi informado. Porém, no meio desse depoimento, algo inesperado surgiu. Uma voz sussurrante ao fundo. Era un balazo si viene entrando, viejo, y dice, hay un muertito. Le digo, ay, no abuses. Es de acá de él. A transmissão seguia normalmente, com o microfone focado na testemunha que explicava ao vivo o que havia acontecido, quando, de repente, algo inesperado aconteceu.
uma voz surgiu ao fundo, claramente perceptível para quem assistia pela televisão. Del último que le dieron el mazo de... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tiro de gracia. Ah, tiro de gracia. Mencionaron que habría sido un vehículo color azul desde donde los victimarios accionaron el arma de fuego para después huir. Ahí quedó tendido el cuerpo a las afueras del negocio. Otros locatarios y familiares llegaron al lugar. Algunos colonos tienen una versión diferente sobre este personaje. E por último grito, agonizante, como se estivesse sofrendo. Yo no estoy contando la colonia, ¿no? Ni para meterse con ellos, eso son. No, ya estamos definiendo cualquier cosa, estamos seguros acá. Esse vídeo acabou ganhando uma força enorme lá no México, espalhando-se rápido justamente por causa dessa estranha discrepância entre o que o público ouviu e o que a própria emissora afirma. Segundo eles, ninguém presente no local escutou absolutamente nada e garantem que não houve qualquer tipo de edição, corte ou inserção de áudio no material transmitido. Mesmo assim, a tal voz continua ali, registrada para quem quiser ouvir, como se tivesse atravessado o ambiente sem ser percebida por ninguém. E é nesse ponto que muita gente passa a interpretar o episódio de um jeito ainda mais sinistro, acreditando que talvez alguém, ou algo, estivesse ali para buscar a alma daquele rapaz, deixando no ar um daqueles mistérios que ninguém consegue explicar completamente. Em 25 de janeiro de 2017, uma jovem chamada Emma Oakley postou um vídeo no YouTube que, à primeira vista, parecia ser apenas mais um daqueles momentos simples entre irmãos. Ela e seu irmão dançando, rindo e se divertindo diante da câmera. Nada fora do comum, nada que chamasse atenção além da espontaneidade típica de dois jovens brincando juntos. Porém, conforme o vídeo avança, a atmosfera começa a mudar de maneira sutil, quase imperceptível no início, até que um detalhe completamente inesperado interrompe a inocência daquela gravação. Ouch! Hello? Pause it. De repente, uma voz grotesca e profundamente distorcida ecoa pelos alto-falantes do computador de Emma, quebrando completamente o clima leve do momento. A reação dos dois é imediata. Eles congelam, ficam paralisados, trocando olhares assustados enquanto tentam entender de onde aquela vibração quase demoníaca estava vindo. A gravação continua por apenas alguns segundos, mas é o suficiente para transformar um vídeo comum em algo perturbador, deixando uma sensação de que havia algo ali, observando. Ninguém conseguiu identificar claramente o que a voz dizia, mas a tonalidade era tão pesada e tão fora do normal que dificilmente poderia significar algo bom. Emma continuou ativa em seu canal, postando outros conteúdos, porém jamais mencionou diretamente esse episódio, como se fosse algo que ela preferisse simplesmente esquecer. Em fóruns online, as teorias se dividiram. Alguns acreditam que sua webcam pode ter sido invadida por alguém mal intencionado. Outros, porém, enxergam isso como um sinal de algo muito mais obscuro. Seja qual for a explicação, o resultado permanece o mesmo. Um dos vídeos mais inquietantes já registrados por pura coincidência. Hello? Nesta reportagem do programa Fantástico de 1981, o foco é uma história que deixou os Estados Unidos inteiros comentando na época.
A misteriosa foto de um suposto fantasma registrada dentro de uma loja de brinquedos, que, segundo funcionários e clientes, já carregava a fama de ser mal assombrada há muitos anos. Investigadores curiosos e a própria imprensa americana afirmavam que a aparição se parecia com um pastor que teria frequentado uma antiga casa construída exatamente onde a loja funciona hoje, alimentando ainda mais os relatos de que sua presença jamais teria ido embora daquele lugar. Jornais, revistas e TVs dos Estados Unidos estão discutindo muito esta foto. Um grupo de pesquisadores garante: é a foto de um fantasma. O fantasma foi fotografado pela primeira vez por um amador nesta loja de brinquedos em Oakland, Califórnia, que sempre teve a fama de mal assombrada. Ele tirava a fotografia das crianças no interior da loja. Em algumas fotos, apareceu o vulto de uma pessoa em pé. Os donos da loja mandaram fazer uma pesquisa histórica do local e descobriram que ali tinha sido, no final do século XIX, a fazenda de Martin Murphy, um homem muito rico e avarento. A parapsicóloga Sylvia Brown, da Universidade da Califórnia, descobriu mais. O fantasma é do pastor John Johnson. E era apaixonado por uma filha do fazendeiro e morreu com a perna cortada por um machado. Cheguei à conclusão, pelos estudos que fiz, que o fantasma é mesmo do pastor Johnson, diz a parapsicóloga Sylvia Brown. Ele sofreu muito. Amou demais a filha do fazendeiro e foi sempre abandonado. Depois das primeiras fotos, fizemos um teste que confirmou a presença do fantasma. Um dos programas de maior audiência da TV americana, o That's Incredible, topou o desafio: confirmar ou desmascarar a existência do fantasma. Nós vamos conferir se aqui existe mesmo fantasma, diz Bill Tidwell, o fotógrafo contratado pelo That's Incredible. Vamos usar duas câmeras de 35mm, uma com filme preto e branco de alta velocidade e a outra com filme infravermelho. A experiência foi feita com a loja quase que totalmente no escuro e com a presença de 16 testemunhas. Todas pessoas importantes do meio artístico e científico da Califórnia. Elas acompanharam o trabalho do fotógrafo durante 2 horas e meia. No filme comum de alta velocidade, o fantasma não aparece. Uma surpresa no filme especial infravermelho: o vulto de uma pessoa em pé. A parapsicóloga Sylvia Brown garante que é o fantasma do pastor Johnson e promete levar o caso para estudos especiais na Universidade da Califórnia. E aí, você acredita que equipamentos eletrônicos como microfones e câmeras podem realmente capturar seres de outro mundo? Deixe sua opinião nos comentários e, claro, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e, se possível, hypem o vídeo. Em 1996, uma reportagem deixou muitos espectadores realmente assustados, e hoje parece até que a Globo está me patrocinando, porque mais uma vez o caso vem do Fantástico, que na época trazia matérias surpreendentemente intensas. A reportagem mostrava uma cidade inteira tomada pelo terror depois que atividades estranhas começaram a acontecer com uma família. A matéria recebeu o nome de Poltergeist Baiano. A história reúne elementos explosivos, fogo, crendices, forças ocultas. Na zona rural da pequena Euclides da Cunha, no sertão da Bahia, uma família se diz vítima de inimigos invisíveis. Como no filme Poltergeist, o fenômeno, seu Raimundo, a mulher e os 7 filhos relatam estranhos acontecimentos. Ficamos tudo aqui, embolados uns pelos outros, corria para um canto, corria para outro, mas não tinha futuro, que ninguém sabia de onde vinha, não vinha, né? Só recebendo as pedradas. Eu mesmo recebi muitas na cabeça, muitas nas costas, a minha família também.
A descrição dos moradores é de um verdadeiro inferno dentro de casa. São pedras que voam, telhas que se quebram, explosões e objetos que pegam fogo sozinhos. A família, assustada, resolveu aceitar os conselhos de um parapsicólogo e abandonou a casa. As paredes ficaram marcadas. Algumas pedras ainda estão no telhado. Mas a mudança para uma outra casa, no mesmo terreno, não adiantou nada. Os colchões continuaram pegando fogo. Foi muito fogo. Acabou com nós, não deixou nós com nada, só com a roupinha do corpo mesmo. Um caso parecido aconteceu há 7 anos no sul do país. A gaúcha Marli Freitas teria a capacidade de provocar combustões espontâneas com o poder da mente. No poltergeist do sertão baiano, o ponto de atração das manifestações paranormais seria o caçula da família. O garoto Adelson, de 13 anos, afirma receber mensagens dos espíritos. De onde vem essa voz? Vem em todo lugar. Vem assim, do chão. Tem hora que vem assim, de cima, do céu. O caso paranormal domina as conversas entre os 30 mil habitantes de Euclides da Cunha. Alguns, curiosos, quiseram ver para crer e tiveram sua audácia punida com uma chuva de pedras. Quando a pedra bateu aqui na cabeça, levou 5 pontos, o sangue desceu. Onde veio a pedra? A pedra, ninguém sabe, vem assim, do ar, assim. Este homem levou a espingarda para caçar o espírito. Distante assim, uns 20 metros, recebi, falei, porra. Pá, virei. Não vi nada, não ia atingir aí o quê? O cara pegou uma espingarda, isso mesmo, uma espingarda, para ir para cima do espírito e ainda levou uma pedrada. Não vi nada, não ia atingir aí o quê? Além, né? O padre Jaime, vigário da cidade, foi chamado para ajudar, mas não chega nem perto da casa. Dona Terezinha levou a foto do Papa João Paulo II como uma espécie de escudo. Recebeu 2 pedradas na cabeça. Recebi a atacada aqui, não é? Não sei o que foi, né? Roupa não servia mais, tudo ensanguentado e tudo. 16 pessoas já foram feridas, entre elas o prefeito da cidade, que levou uma machadada nas costas. Uma batida muito forte, por sinal, que passei o resto do dia, teve até febre. Muita gente ainda duvida da história. Nos arredores da casa, encontramos cartuchos de espoleta, que poderiam ser a origem das explosões e do fogo. Nós ia fazer isso dentro de casa, tocar fogo nos panos, quebrar essas coisas, pote, panela, essas coisas assim, nós ia fazer esse serviço. O parapsicólogo Clóvis Nunes, convocado pela prefeitura para ajudar a família, não tem dúvida sobre a autenticidade do fenômeno. Quando se apura com mais profundidade, percebe-se que não teria condições da família sustentar uma armação nesse sentido por tanto tempo e com tanta característica peculiar. A denominação dada pela parapsicologia é totalmente desconhecida na cidade. A expressão poltergeist tem origem alemã e significa espírito barulhento. Mas, para os moradores, trata-se de apenas mais uma ação do Romãozinho, o espírito de um menino que, segundo a lenda, representa entidades diabólicas. A senhora tem medo do Romãozinho? Nunca. E quem é que não tem medo do que é ruim? O Romãozinho deve ser um cãozinho, né? Seu Raimundo e a família agora estão frequentando um centro espírita. Os médiuns que fazem com eles um trabalho espiritual garantem que casos como esse são comuns na região e têm raízes profundas no passado. Nessa região aqui do sertão, há um ambiente, uma nuvem muito escura, entendeu? Justamente por causa desse problema da Guerra de Canudos. Toda esta região foi palco de um dos episódios mais importantes da história brasileira no final do século passado. Aqui, Antônio Conselheiro e seus seguidores foram massacrados pelas tropas republicanas, como relatou Euclides da Cunha no clássico Os Sertões. Agora, a 1 ano do centenário da Guerra de Canudos, muitos espiritualistas acreditam que o poltergeist pode ser a manifestação dos espíritos de jagunços e camponeses mortos no conflito. Explosões e objetos que pegam fogo sozinhos. A família, assustada, resolveu aceitar os conselhos de um parapsicólogo e abandonou a
É no mínimo estranho esse caso, mas sempre chama a atenção quando surgem essas histórias antigas do interior do Brasil, porque parecem carregar um tipo de mistério que só quem vive nesses lugares entende de verdade. Mas deixo para vocês decidirem o que pensar. E se tiver alguém da região que conheça mais detalhes dessa história, comenta aqui embaixo para a gente saber. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Ah, e só mais uma coisa. Se alguém aí mora no interior, não dá bobeira à noite. It's okay, here we go. Here we go. Oh no, if you want to grab a squeeze, you're gonna have to leave me. What the fuck was that?